Eu vou lembrar Diga. que em 68, o The Byrds lançou um disco chamado The Sweetheart of the Rodeo, que a gente já falou aqui. Verdade. Que é um disco de uma banda de rock, pessoal lá de Los Angeles, da Califórnia, coisa e tal, fazendo música country. Que já foi uma quebra, né? Mas se a gente lembrar o que o Sweetheart faz, na verdade é um disco, não que ele seja menos ousado, por exemplo, que o que o Band faz, mas o que eles fazem realmente é chafurdar na música caipira. O que também é algo transgressor para aquele período. Lembrando que a gente estava em plena psicodelia. O Love Spoonful fazia isso também, né? De pegar uns elementos. Sim, mas não de uma forma tão direta, né? No caso do Band com Big Pink, o que eles fazem realmente essa coisa de jogar muitos elementos dentro do liquidificador e principalmente trazer o soul e o country como uma coisa, como influências muito fortes. O primeiro disco tem muito isso, inclusive. Dá para imaginar muitas músicas do Big Pink, por exemplo, com o Ray Charles cantando. Não é difícil imaginar. Inclusive o Ray Charles, que era a grande inspiração do Richard Manuel, era o grande ídolo dele, um dos grandes ídolos, né? Que, vamos lembrar que no primeiro disco, quem é o grande cantor da banda é o Richard Manuel, apesar de The Wait ser cantada pelo Levon Helm. Mas, sem sombra de dúvida, o que o Band faz, e aí eu vou citar de novo o que eu falei antes, George Harrison, Bernie Taupin, Eric Clapton, que sempre citam o Big Pink e o Band como, vamos dizer assim, afirmações de como eles vão progredir na sua carreira solo e até correções de curso, como no caso do Clapton, né? Que fazia uma coisa totalmente diferente no Cream, e depois ele passa a fazer, quando ele entra na carreira solo, ele faz uma coisa muito mais voltada para a canção do que para a guitarra, por mais que ele seja ainda o guitarrista, que a gente sabe que ele sempre vai ser lembrado pelo seu trabalho como guitarrista, mas ele passa a ser um compositor, um cancioneiro, muito influenciado pelo que ele percebe no The Band. Lembrando também um show em 92, aquele concerto em tributo aos 30 anos de carreira do Bob Dylan, em que ele apresenta o The Band reformulado nos anos 90, assim, o Robertson, que ele fala assim: quando eu ouvi Music for Big Pink, esse álbum mudou minha vida. Senhoras e senhores, palmas para o The Band. Resumindo, a fala dele é isso. Ele fala como um álbum que transformou, que mudou a vida dele. Então, isso, eu não tô em achismos aqui. Ou seja, o próprio Clapton fala isso presencialmente nesse show tributo de 92, né? Então, assim, eu acho, sim, que esse álbum foi fundamental para ditar os rumos do que o rock se tornou nos anos 1970, principalmente o rock californiano. A gente vai falar de Eagles, vai falar do próprio Grateful Dead, que entrou nessa onda também, né? O Grateful Dead é uma banda psicodélica que passa a fazer álbuns de Americana, se fossem rotulados hoje, né? Como American Beauty e o Working Man's Dead, por exemplo. Então, eu diria que não só o Brown Album, o álbum que a gente está falando hoje, mas o Big Pink são discos fundamentais para ditar de como o rock ia se comportar de alguma forma, como o rock ia misturar tudo nos anos 1970. Eu nem lembro qual foi a pergunta, mas espero que eu tenha respondido. Não, mas é isso. Olha o gatefold dele aí. É sensacional. Como vocês não estão vendo os comentários, eu tenho alguns aqui para ler, galera, o chat está, graças a Deus, como sempre, bombando e tal. Eu falei que o Bruno também chegou aí por acaso, né? Que ele apareceu lá para ele essa live e ele já se inscreveu. O João Hertal está lembrando aqui que o Garth Hudson precisa ser celebrado em vida, musicalmente, o mais genial. É o único vivo. O José Wellington dando boa noite e excelente assunto. O Francisco, nosso querido Chico, falando aqui que live sobre The Band é algo que faz muito bem aos ouvidos, né? Falar de The Band também. O Marco Bola dando boa noite, o Vitor Ramalho, que é membro do canal também. O Gabriel falou aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre tive dúvidas do porquê o Levon não foi na indicação do The Band no Rock and Roll of Fame. Foi só pela briga com o Robertson? Eu não sei responder isso ao Gabriel. Não sei se vocês... não, na verdade, o que a gente vai lembrar, cara, é que tem uma briga entre o Levon e o Robertson, né? Que diz o seguinte, né? Na verdade, o grande compositor da banda... E vamos voltar um pouquinho e dizer o seguinte: essa energia que foi forjada nesses anos aí, né, cara, iniciais, pelo Levon Helm, que é o baterista
e um dos vocalistas. Baterista e muito instrumentista, toca bandolim, toca também guitarra. Robbie Robertson, que é o principal compositor da banda, o grande compositor da banda, o cara que realmente forjou intelectualmente muito do que a gente fala sobre o band, guitarrista, e que eventualmente cantava. A gente tem o Richard Manuel, que era o grande vocalista da banda, pianista, compositor, como o Robbie Robertson, só que o cara era um problema, né? Era viciado em heroína, depois cocaína, álcool, enfim. Acabou falecendo precocemente nos anos 80. Temos o Rick Danko, que também era cantor, baixista, multi-instrumentista, um cara talentosíssimo. E aí falar do Garth Hudson, que é o único vivo ainda, né? O Garth, que era uma espécie de maestro de tudo, né? Era um cara mais velho que eles e que tinha essa capacidade de vamos dizer assim, de muitas vezes arranjar algumas coisas e de entender, de empacotar esse produto de uma forma bem legal, né? Por mais que ele foi perdendo esse papel ao momento em que o Robbie Robertson começou a ter um poder maior dentro da banda. Mas essa energia que foi feita aí nunca mais foi reprisada, principalmente nesses 2 discos. Depois a banda foi... depois a gente vai falar sobre isso. Mas aqui, ó, a magia do band tá nessa formação toda, né? E a gente vai lembrar que a formação clássica foi dissolvida no final dos anos 70 e que depois eles voltaram sem o Robertson, primeiro com o Manuel, e o Manuel morre em 86, eles voltam nos anos 90 como trio e incorporando outros músicos. Mas assim, onde é que está a briga, falando entre o Levon Helm e o Robbie Robertson? Pelos royalties da banda, porque basicamente esses royalties eles iam todos para o Robbie Robertson. Nem todo mundo é generoso como o Elton John, a gente falou sobre isso. O Elton é um cara que ele pega e divide, fraciona com os músicos da banda os seus royalties. No caso do Robbie Robertson, ele não fazia isso, ele compunha e grande parte disso tudo ia para a conta dele. E mais, ele acabou depois comprando direitos dos outros músicos. Por exemplo, o Garth Hudson hoje não tem nenhum direito sobre o band, porque o Robbie Robertson comprou em vida dele os direitos. O Garth Hudson faliu 3 vezes. E na última das vezes ele vendeu os direitos que ele tinha do band para o Robbie Robertson. Então, assim, muita gente vê isso como uma crueldade, né? E na verdade, todo mundo, enquanto assim, o Robbie Robertson foi um cara que, enquanto todo mundo batia carro, bebia, fazia nada, não compunha, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo. O Robbie Robertson é o cara que compunha, que pensava na banda, que se preocupava com o espólio, que entendia que ali estava sendo construída uma coisa que chama-se legado. Nenhum dos outros se preocupou. O Robbie entendeu isso como algo importante e fundamental. Inclusive, foi algo realmente que definiu a vida dele, né? Mas aí tem uma biografia chamada This Use on Fire, que o Levon Helm publicou, em que ele fala o seguinte, ele diz, ok, tá tudo certo, ele não achava justo que os royalties todos fossem pro Robbie Robertson, né? Mas ele dizia o seguinte, que o argumento dele era o seguinte, ok, o Robertson pode ter feito tudo primeiro, ele é o responsável por trazer as ideias para o estúdio, só que quando ele chegava no estúdio, o arremate final, o homem que de alguma forma ajustava a máquina, pegava as músicas do Robertson e transformava isso numa história viva, era ele e os integrantes do band. Na visão dele, todo mundo tinha que compartilhar esses royalties. E isso causou uma ruptura realmente assim. Quando o Robbie resolveu acabar a banda em 76 com o show do Last Waltz, ele diz isso no documentário, inclusive. Eu não queria acabar a banda. Isso foi decidido pelo Robbie, né? E ele acha também que ele e o Scorsese, por serem amigos, o filme mostra o Robbie como líder. E era uma banda sem líder, né? Apesar do Robbie ser o grande compositor da banda. Enfim, eu sei que essa rusga ficou durante muito tempo, muito tempo. E aí tem um lance muito bacana, que pouco antes da morte do Levon, ele estava realmente partindo, o Robbie fez uma longa visita para ele no hospital, disse que eles conversaram, choraram, se abraçaram, se reconciliaram. Na noite seguinte, o Levon morreu. Mas assim, essa é uma história que tá... Existe um documentário chamado Testimony, do Robbie Robertson, que é muito bom. Não, é Onsworth Brothers. Onsworth Brothers, que é muito bom. E existe o livro do Levon,
que fala muito... Apesar do Levon bater pra caralho no Robbie Robertson, ele elogia muito a postura de palco, as composições do Robbie, ou seja, existia uma amizade ali, cara, que o velho detalhe da grana acabou fudendo com tudo, me perdoem a palavra. Não, e aí tinha um monte de gente que não se preocupava com isso, e tinha um cara que era muito ligado com isso, que era uma raposa velha, talvez orientada por algumas pessoas, que foi o Robbie Robertson, que realmente construiu o legado, e grande parte dos direitos do band, quem ganhava a grande fatia de tudo, porque assim, todo mundo ali ficou fudido, todos, depois que o band acabou. O único que ficou na boa foi o Robbie, porque ele chegou... Existem discos como Northern Lights, por exemplo, que todas as canções são do Robbie, né? Todas as canções são do Robbie. Então é isso.